E aí, pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Python. Nessa aula, a gente vai dar uma olhada no if, no else e no elif. Além disso, a gente também vai perceber a importância das operações lógicas que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, se você teve alguma dúvida, se você ficou travado em algum assunto daquelas aulas, volte lá, que hoje a gente vai usar bastante isso. E é isso, vamos para a aula. Aqui no computador, sempre a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o VS Code. No VS Code, o meu já provavelmente vai abrir na pasta que eu estou fazendo os arquivos do curso, mas no de vocês aí, vocês vão lá em File, vai abrir a pasta Open Folder. Daí vocês vão selecionar qual pasta que vocês querem. No caso, eu quero do curso Python aqui e vou abrir. Nisso já vai abrir a pasta que eu quero. Vou fechar isso aqui de bem-vindo e vou criar um novo arquivo aqui. Eu vou colocar o nome de aula 4, porque a gente está na aula 4, né? E aqui a gente já pode começar com o assunto de hoje. Para começar, a gente precisa saber o que é o if. O if é uma estrutura condicional que a gente costuma usar quando a gente quer que um trecho de código só seja executado quando uma certa condição for atendida. Ele é uma forma que a gente tem na programação para definir uma tomada de decisão, como as que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, se o preço do café tiver mais alto que uma certa quantia, eu vou procurar em outro lugar. Para representar isso no código, a gente usa o if. Para usar o if no Python, a gente pode escrever o seguinte: a gente coloca lá if, aí a gente coloca uma condição, 2 pontos, e a gente dá um enter aqui, e essa linha que tiver com o código que vai estar dentro do if tem que ter um espaço para frente, uma indentação. E aqui a gente vai colocar o trecho de código que a gente quer que seja executado só quando o if tiver essa condição como true. É importante a gente ficar atento com a indentação, porque no Python a indentação marca qual trecho de código que está dentro do if, ou seja, qual trecho de código vai ser executado só quando a condição for atendida. Nesse caso, o trecho que está dentro do if só vai ser executado caso a condição for verdadeira. Lembrando que a condição é uma operação lógica, igual as que a gente já viu na última aula. Então, onde eu escrevi condição, aqui, a gente vai usar uma operação lógica que vai retornar true ou false para esse if. A gente pode pensar nessa estrutura como uma situação de entrada em uma balada, por exemplo. O if seria o segurança. Você poderia ser a condição. E o código, no if ali no caso, vai ser a baguncinha que você está querendo fazer lá dentro. Vai chegar na vez do segurança trabalhar, ele vai perguntar se você tem mais de 18. Daí você tem que responder para ele sim ou não, que a gente pode ver como um true ou false. Se for sim, aí você vai lá e faz a baguncinha. Se não, aí você volta chorando para casa, porque não tem o que fazer. Lembrando que eu tô contando que você jamais mentiria a sua idade, como já sabemos, né? Bom, a gente entendeu como é que funciona a sintaxe do if em Python, certo? Agora a gente vai aprender a realmente usar ele. Eu vou dar um exemplo da utilização do if em código que vai ficar mais claro. Primeiro, a gente precisa ver em que condição queremos executar algo. Supondo que a gente queira, por exemplo, parabenizar o João quando ele tirar uma nota maior que 6. Podemos fazer o seguinte, vamos começar definindo quanto o João tirou. Primeira coisa que a gente vai fazer é declarar a variável nota João. Vai passar um valor para ela de 4, supondo que o João tirou 4. Deixa eu alterar aqui. Beleza, depois a gente vai ter que usar o if para verificar se essa nota é maior que 6 ou não, né? Porque é o que ele precisa para ser parabenizado. A gente vai vir cá, colocar um if, vai colocar a condição, que seria da nota João ser maior ou igual a 4.
a 6, certo? Se ela for maior ou igual a 6, ele vai receber uma parabenização. A gente coloca os dois pontos, e aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o trecho que vai ser executado caso a condição seja aceita, certo? Caso ele retorne um true. Beleza, eu vou colocar aqui um print escrito parabéns, João. Beleza, a condição está feita. O if, a condição que ele tem que verificar, e se caso ela retorne true, ela vai executar o código abaixo, certo? Bom, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Ela não acontece nada, porque a nota de João é menor que 6, então essa condição aqui ela retorna false, ou seja, ela não vai entrar nessa linha de código e ela só pula. Agora, por exemplo, a gente vai mudar a nota do João aqui para 8, supondo que ele estudou um pouquinho mais e agora ele tirou 8. Vamos rodar de novo. E agora sim ele executa essa linha de código. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte: ele entra no if, ou seja, ele vai verificar se essa condição aqui é aceita. Se ela for verdadeira, ela vai retornar um true e vai fazer a linha de código que está abaixo dela. Se ela retornar um false, ela só pula o que está escrito abaixo e executa aqui para frente, certo? Bom, a gente olhando para essa condição do if, é possível ver que a gente precisa entender bem como funcionam as operações lógicas, para podermos criar ifs com condições cada vez mais complexas. Como a gente viu na última aula, ainda dá para usar o not, and ou or, entre outros, né, claro. Então, uma dica para respirar o if, ou seja, ficar bom, é ficar brincando com os operadores ali na condição. Ou, para quem não conhece, pesquisar e treinar com tabelas verdades. Bom, beleza. A gente entendeu como que funciona o if, certo? Quando a gente usa o if, a gente consegue avaliar quando executar um trecho de código, mas a gente não consegue definir ao mesmo tempo o que queremos que aconteça caso a condição não seja atendida, sem certas gambiarras, é claro. Para que a gente possa fazer isso de uma forma mais limpa, a gente tem o else, que significa se não. Por exemplo, caso uma condição seja atendida, ela executa uma coisa. Mas, se não for atendida, aí ela entra no else. Caso a condição não seja atendida, ela executa outra coisa. Deixa eu mostrar isso no mesmo exemplo da nota do João, para ficar mais claro. A gente viu que se a nota do João for maior que 6, ele executa um print parabenizando, certo? Mas e se a nota não for maior? Colocamos um else para dizer o que será executado caso a condição não seja aceita. Deixa eu mostrar aqui no código, vai ficar mais fácil de entender. Para utilizá-lo, a gente precisa colocar no mesmo nível de indentação que o if, que ele vai se referir para identificar que o que vier à frente estará dentro do else. Por exemplo, a gente vai dar um enter aqui, vamos voltar uma indentação e vamos escrever a palavra else. Só isso. E colocar, claro, os dois pontos, igual aqui no if. Beleza, a gente vai dar um enter e aqui a gente já coloca, igual em cima no if a gente colocou uma indentação para frente, no else é a mesma coisa. Supondo que a gente queira informar ao João para estudar mais. Supondo que, se a nota do João for menor que 6, a gente vai lançar uma mensagem para ele pedindo estude mais, certo? O que está escrito aqui, basicamente? Se a nota do João for maior ou igual a 6, ele vai executar essa linha de código. Se não, ele vai executar essa linha de código. Só isso. Como a nota do João aqui está 4, ele teria que mostrar essa mensagem, certo? Pois essa condição vai retornar um valor false. Então, ela pula essa mensagem e vai direto para o se não, para o else. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Exatamente, ele roda a mensagem estude mais. O que está escrito aqui? Se a nota do João for maior ou igual a 6, o que não é, então ele retorna um false, ele pula a linha de código do if e vai direto para o else, e executa a linha de código do else. Agora, se a nota dele for maior que 6, supondo que ele tirou 8. Ele deu uma estudadinha e agora tirou 8. A mensagem que vai aparecer é a do if, parabéns, João. E ela não executa a do else, pois a condição aqui em cima ela retornou true. Então, ela executa essa linha de código, que está dentro do if, e pula a do else. Além do if e do else, a gente também tem o elif. Nem sempre a gente tem escolha que é 8 ou 80. Tem vezes que a gente precisa ter mais opções de meio termo. Ou simplesmente a gente precisa ter mais opções. Para isso, a gente tem o elif, que é meio que uma condição a mais.
Então, ela é atendida só se o if não for atendido. Mas com ele a gente pode criar quantos comportamentos diferentes a gente precisar. O elif, ele também tem que ser adicionado no mesmo nível de indentação que o if, que ele estivesse referenciando. E para usar o elif, a gente precisa escrever elif, depois a condição, 2 pontos, e dar aquele enter para ele entrar na indentação certinha. Ou seja, tem que ter uma indentação para o código, como sempre. Como exemplo, eu vou continuar o das notas e, sei lá, eu vou querer agora elogiar o João caso ele tiver uma nota acima da média. Então, vou colocar lá, elif, a nota do João for maior que 8. Aí eu vou printar uou, João, tu é foda. Beleza. Se eu rodar aqui, o que eu quero que aconteça? Eu quero que, se a nota do João for maior que 8, ele fale isso no lugar. Então, se eu rodar aqui com 8, ele vai falar parabéns, João, porque a nota do João não é maior que 8, ela é igual a 8. Então, se eu clicar aqui, se eu rodar o código, ele vai falar parabéns, João. Mas e se eu colocar 9? Ela agora é maior que 8. Se eu rodar, ela vai falar outra coisa? Ainda não, por causa de uma outra coisa. Aqui, uma coisa que é legal de saber é que, se atender essa condição, ele não vai nem verificar nada que está para baixo. Então, as próximas condições aqui, ele não está nem aí para elas. Ele simplesmente vai rodar a primeira que ele achou que deu certo e vai ignorar as últimas. Então, aqui a gente vai ter que adicionar mais alguma coisa nessa operação lógica. Eu quero que também, né, seja menor ou igual, no caso aqui a nota, né, tá do João, for menor ou igual a 8. Então, se for menor ou igual a 8 e também for maior ou igual a 6, aí sim eu vou só parabenizar o João. Então, agora sim ele tem que mostrar outra mensagem. Uou, João, tu é foda. Nesse trecho, então, a gente tem um if, um elif e um else. E caso a operação no if seja verdadeira, o if e o else são ignorados, igual a gente viu agora. Então, só parabenizo o João. Caso ela for falsa, aí sim, igual a gente viu aqui também, ele vai olhar para a próxima, ele vai olhar para o elif e vai ver se essa condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele executa esse print e esquece o resto. E a mesma coisa, se isso aqui tudo for falso, se o if e o elif for falso, aí ele vai executar o else. Outra coisa que é legal de saber é que você pode colocar quantas condições de elif você quiser aqui para baixo. Você pode repetir aqui, elif, nota do João for maior que 9, maior que sei lá o que, maior que sei lá o que. Vai funcionar. Então, pode colocar quanto você quiser. E continua valendo a mesma coisa. Então, se o primeiro elif passar, se a condição do primeiro elif for verdadeira, ele não verifica os outros elifs, ele só pula tudo e foda-se. E também é importante saber que não é obrigatório você ter um else. Então, você pode ter só um if, você pode ter só um if e os elifs, quantos elifs você quiser. E não precisa do else. Ou você pode ter só if e else também. A única coisa que você não pode ter é elif e else só. O if tem que existir. E, por enquanto, é isso. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final da quarta aula do nosso curso de Python, onde a gente aprendeu a mexer com estruturas de controle de fluxo, if, else e elif. É importante, como a gente sempre fala em todo final de aula,
que você saia dessa aula sabendo tudo que a gente passou aqui. Você não pode ter dificuldade em nada, porque na programação cada coisa que você vê é cumulativo. Então o que você vê lá para frente vai depender do que você viu aqui para você conseguir entender. É isso aí. Então é isso. Esperamos vocês na próxima aula. Valeu!